Poderoso Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor estejam convosco. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Em Salmos, capítulo 9, versículo 1 ao 2. Jesus maravilhoso. Todos acharam? Ações de graças. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Amém. Alegria, né, irmãos? Podermos estarmos na casa de Deus mais uma vez. Motivo de gratidão ao Senhor, por Ele ter cuidado das nossas vidas, por Ele ter despertado nós para estarmos aqui. E hoje a gente vê bastante rostos diferentes aqui, glória a Deus, né? Uma alegria. E que Deus usou de alguém para convidar. Você seja bem-vindo. Que está vindo pela primeira vez, outros que pela segunda e que venha muitas vezes. Então é bondade de Deus, essa oportunidade de estar na casa do Senhor mais uma vez. E nessa misericórdia de Deus, grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Motivo de gratidão ao Senhor, porque a gente passa despercebido e Deus está livrando nós do mal. Deus está livrando das coisas erradas, de uma doença, de tantas outras coisas que está ao nosso redor. E é pela misericórdia de Deus que nós não somos engolidos vivos. Então, gratidão ao Senhor nessa noite, por estarmos na casa dele mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, em ação de graças ao Senhor. Um salmo para fechar, o Salmo 92, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores em teu nome, ó Altíssimo. Então é bom louvar ao Senhor. Vamos louvar o Senhor enquanto é tempo. Amém? Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos dirija nesse culto, nos guie com o seu Santo Espírito e nós possamos fazer melhor a vontade do Senhor. Oramos, irmãos. Senhor poderoso, diante da Tua presença nós te encontramos mais uma vez, Pai Santo. Bendizer ao Teu nome, Pai, e te louvar nesta noite pelo Seu cuidado, pelo Seu despertar em nós para estarmos na Tua casa mais uma vez. Maravilhoso Senhor, te pedimos a Tua direção sobre este culto, a cada ação que façamos aqui, seja pelo Teu nome, para a honra e glória do Teu santo nome. Poderoso Senhor, abençoa cada um no seu compromisso nesta noite, seja qual ele for, seja de cantar, seja de glorificar o Teu nome, seja qual ação for, seja para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos a graça, Senhor, de Te exaltar nesta noite. Poderoso Senhor, abençoa nós que estamos aqui, e aos irmãos que estão ouvindo pela internet ou irão ouvir, Senhor, que eles possam ouvir a mensagem que o Senhor requer para cada um deles, Pai, e que possam atender o Teu chamado também. Poderoso Senhor, tudo Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos, irmãos, cantar, louvar o Senhor com o cântico 183, por favor. Todos se põem em pé. Deus
assentarem. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler juntos? Eu leio um versículo e a igreja lê outro versículo sucessivamente. E no final, leremos juntos. Do 19 ao 25. O privilégio de acessos dos crentes à presença de Deus. Privilégio. Glória a Deus por estarmos na casa dele mais uma vez. E na presença dele. Não é na presença do Isaac, não. É na presença de Deus. Amém? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, no novo e vivo caminho, ele nos consagrou, isso é, na sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, temos um sincero coração, em plena certeza, em oração, edificado, uma consciência. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui essa palavra já faz menção do que a gente já leu no início, né? Estar na casa de Deus para louvar a Ele. Então é importante não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Então é muito importante nós estarmos na casa do Senhor, porque é aqui que nós aprendemos a viver em comunhão, né? E nessa, sujeitando o seu irmão do lado, tendo esse tempo de convívio, de relacionamento, é aqui que nós aproveitamos, de fato, a comunhão, né, de igreja, de irmãos, é na casa do Senhor. E para enfatizar isso que nós lemos, eu vou ler numa outra versão, que fala em outras palavras, mas é o que nós precisamos mesmo. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Então está aqui, fazer o bem para o próximo. E quem é o próximo? Quem está do seu lado. Quem você vai lembrar nas suas orações? Quem está do seu lado agora, não é quem está distante. Claro que o Espírito Santo é poderoso para fazer você lembrar de outros irmãos que não vieram hoje, né? Ele é poderoso para nos despertar. Ora pelo teu irmão que não veio hoje na casa de Deus. Mas hoje você vai orar por quem está do seu lado. Hoje é gratidão por estar do lado do seu irmão. Motivo de nós estarmos sempre reunidos na casa de Deus. Pelo contrário, versículo 23. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Hoje de manhã eu fiz uma colocação e faltou complementarmos. Os dias são difíceis, na verdade,
né? E aqui nós encontramos refúgio, que nós descansa no Senhor, enquanto estamos na casa do Senhor. Momento de paz. Tem alguns que ele vem aqui e se sente bem, é uma alegria, né, estar aqui. Mas o importante é se sentir bem aqui e em todos os lugares, né? Levarmos o Senhor, temos o Senhor como nosso pastor em todos os lugares. E os dias como lá fora são difíceis, né? Aqui nós encontramos reforço, aqui nós encontramos ajuda, amparo, estímulo de um irmão para com o outro, o irmão que está sofrendo coisas que você nem imagina, até mais difícil ao seu ver, mais difícil a carga dele, a dificuldade dele em relação à tua. E a tua, às vezes, é pequena e você não aguenta, e ele está aguentando uma carga muito maior. Claro que Deus dá o peso conforme a nossa capacidade, ele não dá nada a mais. Mas aí você se alegra, porque o Senhor cuida de todos. E aí você estimula ele, ajuda ele, encoraja ele, para que ele não desanime na caminhada, né? E é com as nossas palavras, é com as nossas ações, que nós vamos encorajando um ao outro. E aí os dias se aproximam. Esse dia é o grande dia, o dia do Senhor, irmãos, tá? Então se alegrem, se folguem, se encham de júbilo, porque o Senhor está próximo. Isso nos faz caminhar firmes na esperança, no propósito que Ele nos deu, né? Com o sacrifício da cruz, Ele nos garante salvação e vida eterna. Então, se alegre, se esforçam, tenham bom ânimo, encorajando um ou outro, estimulando um ou outro para que todos sejam felizes na caminhada, tá? Então, para nós, isso aqui. Sejamos felizes, porque Deus é fiel. Nós lemos um versículo aqui que Deus é fiel, embora nós até pode ser infiéis, mas Deus permanece fiel. Então confia no Senhor. Ele é poderoso para nos ajudar a todo instante. Ele pode dar a sua mão para nós. E é aqui, na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí o versículo para fecharmos o momento nosso de contrição, o versículo 22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado e com a água pura. Amém? Então nós precisamos estar com a nossa consciência pura, né? Pronta para perdoar, para confessar, né? No que erramos, no que deixamos de fazer, que a nossa consciência seja cobrada, que o Espírito Santo continue nos advertindo. Esse é sinal dos salvos, dos santos, que reconhece que ainda está num tabernáculo de carne, num corpo terreno, propenso ao erro, mas que o Senhor é poderoso para ajudar cada um. E nesse momento nós vamos agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus, por esse grande milagre que Ele fez nas nossas vidas, nos dando o direito de vida eterna, e que Ele continue nos ajudando, que nós não venhamos se embaraçar com as coisas dessa vida. Amém? Cura as nossas cabeças e vamos falar com o Senhor. Senhor poderoso, Senhor, estamos diante da Tua presença mais uma vez, Pai, para Te render graças pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pelo dia que nos abriu os nossos olhos e nos colocou nesse lugar alto e soberano, Pai, onde temos a viva esperança que o Senhor nos salvou e há de nos levar a morar contigo, Pai Santo, Todo-Poderoso. Mas para isso, Senhor, nós te pedimos a tua ajuda. Enquanto estamos aqui, Senhor, continua nos guardando, livrando do mal, Pai Santo, de pecar diante da tua presença, Senhor. E mesmo que pecamos, Pai Santo, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, Pai. Que o Senhor possa usar de misericórdia e nós possamos ter paz contigo a todo instante. Poderoso Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai, e aqueles que não puderam vir também, Senhor. Que a tua igreja
é um povo só, Senhor, e o Senhor cuida de todos, Pai. Aos nossos olhos é limitado, mas ao Teu não, Pai, é infinito, e o Senhor alcança a todos, Pai. Te rogamos as Tuas misericórdias sobre a Tua igreja, Pai. E assim nós oramos com ação de graças no nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, vamos passar para o momento do louvor e também dos dízimos. Momento em que também nós louvamos a Deus com o que o Senhor preparou para nós, tá? Servir a Ele com dízimos e ofertas para atendimento do que é necessário na obra, nas coisas de Deus. Os irmãos do louvor têm a liberdade plena de louvar. E nós também, né? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos nos colocar em pé para louvar o nosso Deus.
obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por ser o nosso Deus, pela salvação de Jesus Cristo. Queremos agora, Senhor, entregar esse louvor a Ti por meio de cânticos e continuar Te louvando, Senhor, durante esse culto. Peço que o Senhor receba esse louvor que é de coração, de pessoas ainda imperfeitas que ainda erram, mas que desejam, Senhor, muito, Senhor, estar contigo, Te louvar, Senhor, e seguir o exemplo de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora chamar o nosso diácono para agradecer pelos dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui neste momento para Te agradecer pelos dízimos, pelas essas ofertas, que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos para a Sua glória, Senhor. Também queremos aproveitar para agradecer pela vida das crianças que logo subirão, agradecer pela vida dos pais e dos professores que vão transmitir a Sua palavra. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Irmãos, maravilha. Uma palavra que chamou a atenção do louvor, do querido irmão, né? Querido irmão, tem que tratar com sinceridade, tá? Então, se é irmão querido, você, como a palavra falou, ademoesta. No que for preciso, ademoesta em amor. Querido irmão, não dá tapinha nas costas em coisas erradas. Abraça ele, fala a verdade, porque é seu irmão. Entende? Não adianta tapar o sol com a peneira. Irmão que ama, cuida. Então, cuida do seu irmão. Agora nós vamos passar a palavra para o reverendo Léo. E não sei quem vem. Vem aí. Graça e paz, irmãos. Queremos saudar a igreja com a graça e com a paz de Jesus e dizer a Deus que é com muita alegria que estamos aqui nesta noite para louvar a Deus, para agradecer pelos grandes feitos de Deus em nossas vidas, mas também para louvar a Deus por novos irmãos que chegam a esta família, né? Nós cantamos aqui, nós somos uma família. Então, quando nós recebemos novos irmãos, novas irmãs, nós recebemos para que façam parte desta família, né? Como nós sempre dizemos, igreja não é uma empresa. Igreja não busca clientes. Ela não busca aumentar para dizer, olha, são tantos mil membros, né? Não é esse o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é que vai se agregando a ela aqueles que são salvos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o cabeça deste corpo. E a cada dia, a cada ano, Deus vai acrescentando ao seu corpo aqueles que são deles. E nós queremos chamar aqui à frente alguns irmãos, né? Nós queremos chamar aqui à frente nosso irmão Pablo, nosso irmão Ivo, nossa irmã Eliilde. Nós queremos chamar aqui à frente nosso irmão Assir, nossa irmã Vera, né? E chamar aqui também o pastor Léo, né? Louvado seja Deus, né? Pedimos que os irmãos fiquem aqui. Cuidado da cabeça aí, Pablo. Louvado seja Deus. É um momento de muita alegria para nós. Você que está olhando para esses irmãos, você está dizendo assim, mas eu já conheço esses irmãos. Sim, eles já estão conosco, né? Alguns há mais de um ano, né? Estão aqui com a gente. E hoje nós temos a gratidão de oficialmente recebê-los, né?
como partes da Igreja Presbiteriana do Jardim Aristocrata, como membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E, forçosamente, nós precisamos, irmãos, fazer a estes irmãos algumas perguntas, né? E que são perguntas de fé. Como disse o presbítero Isaac aqui, não são perguntas para o irmão Isaac, não são perguntas para o reverendo Léo, para o pastor Alverani, para o presbítero Manuel, para o presbítero, né? São perguntas para Deus, é o Augusto, né? Me fugiu o nome do Augusto, ele vai ficar bravo comigo. Mas são perguntas respondidas para Deus. E eu pergunto aos irmãos, queridos irmãos, credes em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida? Credes que as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Confessais que fostes concebidos em pecado e que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Credes firmemente que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça do Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que lhe pede? Estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? E prometeis mais, que como membros dessa igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto estas forem fiéis às sagradas escrituras? Amém. Palavras ditas em pacto com o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar, pastor Léo? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque este compromisso que foi confessado foi diante do Senhor. E o Senhor ouviu cada uma das respostas, aquelas que foram ditas com os lábios e também com o coração. Obrigado, Deus, porque com os lábios se professa e com o coração se crê. E nós reconhecemos essa fé na vida dos nossos irmãos e te louvamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos mais um ato, né, reverendo? Por isso gostaria de até convidar o nosso irmão Pablo para que, mais ao ladinho aqui, possa ser recebido, né, também por meio do batismo. Pai, Filho, Espírito Santo. Seja uma bênção. Seja uma bênção. E que em nome de Cristo, possa ouvir o grande amor. Em nome de Deus. A igreja que fica em pé nesse momento. Esses nossos irmãos foram recebidos. E este ato, ele não é apenas um rito, mas é um testemunho público da graça e do amor de Deus.
Mas eu preciso perguntar à Igreja Presbiteriana do Jardim Aristocrata, vocês que são membros dessa igreja, recebem a todos esses irmãos para com eles caminharem a vida do Evangelho, para com eles orarem, para com eles também ajudarem a outros que virão, tudo isso para a glória de Cristo? Sim. Amém. Louvado seja o Senhor. Sejam muito bem-vindos nossos irmãos. E agora sim, vamos fazer uma última oração. Estenda a sua mão na direção de cada um deles. E vamos clamar a bênção do Senhor sobre cada um destes lares, cada uma dessas famílias, cada um desses nossos amados irmãos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque pelo Teu Espírito nós temos a alegria da salvação renovada, Senhor. Obrigado porque nós vemos o testemunho do Senhor na vida destes nossos irmãos. Obrigado porque eles são amados do Senhor. Obrigado porque o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou, o Senhor já os justificou e o Senhor os manterá nessa salvação. E nós já temos reconhecido isso não de hoje, já de tempos. Obrigado pela vida de cada um deles. Que a Tua graça os sustente. Nós, como igreja, pedimos a Tua bênção sobre eles. Como igreja, nós pedimos ao Senhor que os fortaleça, os anime, os sustente em Tua graça, Pai. Assim como a cada um de nós o Senhor tem feito em todos esses anos. Por isso nós oramos com fé e já agradecemos também por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Agora sim, chamamos à frente as nossas crianças. Elas estavam inquietas aí, né? Venham. Louvado seja Deus pelas nossas crianças, né? Disse o Senhor Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não será, é o reino dos céus. Nós queremos orar por esses pequeninos, pelas professoras que estarão cuidando deles, para que eles sejam instruídos na palavra do Senhor. A gente sempre diz, e nunca é demais de repetir, que essas crianças descem, não para brincar na salinha lá embaixo, elas descem lá para continuar o culto, para receber a palavra de Deus, mas numa linguagem que elas compreendem, de forma que elas crescem em estatura e graça diante do Senhor. Oremos por elas. Querido Senhor, nós te louvamos por tuas crianças. Sabemos que elas não nos pertencem, mas pertencem ao Senhor. E é por isso que queremos, mais uma vez, colocá-las na tua presença, Pai querido. E pedir que, em nome de Jesus, através das professoras que ministrarão ao coraçãozinho delas, que o Senhor fale com elas, ó Deus. Que elas cresçam em sabedoria e graça diante do Senhor e que se tornem valorosos homens e mulheres de Deus. Oramos assim, pedindo a tua bênção sobre as professoras. Usa-os, ó Deus, como instrumentos da tua graça. Oramos assim, assim abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passo a palavra ao reverendo Léo, que vai nos trazer a mensagem. Amém. Boa noite, irmãos. Agora sim, oficialmente, né? Graça e paz. Deixei de cumprimentá-los antes, mas aproveito a oportunidade. E nós vamos para o nosso momento de instrução na palavra. A nossa liturgia hoje, em especial, ela se estendeu inclusive, por causa do momento da profissão de fé, mas nós vamos aproveitar ainda assim o tempo suficiente para a pregação da palavra. E nessa noite nós vamos dar sequência ao estudo que temos feito, dirigido, né, sequencial,
no texto de Atos, escrito pelo apóstolo, ou evangelista, melhor dizendo, Lucas. E nós vamos agora terminar o capítulo 2. Semana passada, o pastor Verão esteve pregando o evento, né, sobre o evento do Pentecostes, um momento especial da igreja, um momento único, e aquele momento ele marcou a história da igreja e, na verdade, por meio dela, nós todos fomos abençoados. Essa realidade da presença do Espírito Santo já nos alcançou desde aqueles dias, agora sendo nós, como igreja, habitados pelo Espírito. E nós vamos ver nesse texto do capítulo 2, que a partir da pregação, aqueles que receberam do Senhor essa habilidade de testemunhar, eles, em especial na pessoa do apóstolo Pedro, eles recebem a palavra da pregação. E essa pregação chega a atingir muitas pessoas. E se você ler alguns versículos na sequência do próprio capítulo, você vai ver que 3.000 foram batizados naquela oportunidade. E esses 3.000, então, são a igreja primitiva, como nós chamamos, essa igreja que está nascendo no Novo Testamento, né? Claro que a igreja sempre existiu, desde o Antigo Testamento. Mas a igreja ali, ela toma uma nova disposição, uma nova direção, por causa da habitação do Espírito. E o texto dessa noite vai ser a partir dessa realidade, a partir deste grande grupo de milhares de pessoas que estão reunidos em Jerusalém. Eu quero te convidar ao texto de Atos 2, do versículo 42 ao 47. E eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, e à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia, porque esse texto tão bonito, se não for o Senhor falando conosco, de nada nos acrescentará. Mas nós cremos que se o Senhor nos trouxe nessa noite, não é para que saiamos daqui vazios, mas porque o Senhor quer nos abastecer desta verdade, o Senhor quer nos alimentar e o Senhor quer fortalecer a nossa fé. E por isso, então, Pai, nós confessamos que dependemos completamente do Senhor. Então, que o Teu Espírito nos abra o coração, nós recebamos a palavra do Senhor e saímos daqui, Deus, prontos a testemunhar deste Evangelho. Oramos isso, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Texto curioso, um texto muito conhecido, texto especialmente utilizado quando a pregação ou os ensinos é sobre a igreja primitiva ou sobre a igreja modelo, a igreja que serve de referência, a igreja de Cristo. E aí nós vemos vários elementos importantes que são ditos aqui, nós vamos recuperar pelo menos boa parte deles, mas tendo ciência de que tudo isso que foi apresentado aqui, nesse momento da igreja, tem essência da própria obra de Deus. E aquela igreja experimentou, de fato, uma série de realidades que deveriam também ser por nós, como igreja hoje, também experimentado. Tanto dentro do ambiente litúrgico de adoração, como também fora. E no versículo 42 nós vamos ver a primeira coisa, o primeiro elemento que está marcante nesse texto, um verbo que se repete de forma intencionada, e é o verbo perseverar. Versículo 42 diz:
e perseveravam. Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na comunhão. Perseveravam no partir do pão. Perseveravam nas orações. Aquela igreja ali que está sendo, pelo próprio Espírito de Deus, movida, fortalecida, ela tinha uma característica. Essas 4 realidades estavam presentes. Primeiro, a doutrina dos apóstolos. E eu pergunto para vocês, qual era a doutrina dos apóstolos? Porque eles não tinham o Novo Testamento como nós hoje temos o privilégio. O que eles tinham eram as próprias lembranças do Senhor. Talvez, vá lá que Mateus tinha uma anotação, né? Como a gente vê numa dramatização. Talvez lá a memória muito clara, firme. Talvez nesses 40 dias, 50 dias, né? Depois da ressurreição do Senhor, Jesus lembrou de várias coisas que eles precisavam mencionar. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Jesus. A doutrina dos apóstolos era os ensinos de Jesus. A doutrina dos apóstolos não era outra mensagem, a não ser o Evangelho. E com isso eu gostaria de indicar que quando nós pensamos doutrina, e a palavra doutrina às vezes dói aos ouvidos, algumas pessoas têm resistência. Inclusive, no ambiente da fé reformada, né, algumas igrejas presbiterianas, nós crescemos na igreja que tinha culto de doutrina. E hoje, raramente, nós vemos isso. Às vezes, culto de doutrina, a gente só mudou o nome. Continua sendo culto de doutrina, mas chamamos de outra coisa. Às vezes, chamamos de gel. Opa, entreguei, né? Entreguei. Porque é o ensino da palavra, não é outra coisa. Quando nós vemos a doutrina sendo ensinada e olhamos para a nossa própria tradição, nós vemos a questão de doutrina sendo muitas vezes discutida. E, infelizmente, nós temos alguns golpes de vista e achamos que coisas que são periféricas como centrais. E quando eu olho para a Escritura, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos encontrar textos fundamentais da fé. E com isso eu já quero tirar qualquer pulga de trás da orelha. Todos nós que somos presbiterianos, somos presbiterianos. Nós gostamos do nosso sistema, entendemos que é a nossa forma de governo, para nos dizer que é a melhor, nós vamos dizer que tem sólidas bases escriturísticas, nós vamos dizer que nós temos referência tanto no Antigo quanto no Novo, nós vamos dizer que nós gostamos e apreciamos as sociedades internas, e mencionei pela manhã, ontem, que alegria aqui, à noite, nós temos a nossa UMP, a União de Mocidade Presbiteriana, reunida aqui na igreja, recebendo os jovens de uma outra igreja, de outro presbitério do nosso sínodo, recebendo os jovens do Boqueirão. Que tempo especial, que ideia excelente. Que coisa boa é essa comunhão com irmãos da mesma fé. Nós valorizamos que no nosso culto, e nós preservamos isso em nossa tradição, ele deve ser regulado pelas Escrituras. O nosso culto não pode ter elementos que não são indicados claramente no texto sagrado. Mas eu preciso dizer que a nossa tradição entende como fundamental não é o nosso sistema de governo. A nossa tradição não tem como fundamental as forças de integração. A nossa tradição não tem como fundamental o princípio regulador do culto. O fundamento da nossa fé é Cristo Jesus. E essa deve ser a perspectiva que nós olhamos para esse texto daquela igreja. Com isso eu não estou soltando nenhum laço, não estou soltando nenhuma corda, estou afirmando a nossa tradição. Mas há algo que a precede, e é Cristo Jesus. É o Evangelho. Esse era o movimento de perseverança daqueles irmãos, já no começo, porque eles não estavam numa igreja precária. Já era igreja do nosso Senhor Jesus, assim como nós somos hoje. E eles precisavam, assim como nós, da mensagem principal. Jesus, Filho de Deus, Salvador. Eles perseveravam na comunhão. E aí aparece aqui nesse versículo, nesse momento, uma palavra importante no texto de Atos, que é a palavra koinonia. E quem é crente há mais tempo deve ter comprado alguns CDs, né, do koinonia, né? Aprendeu muitos hinos, cânticos
daquele grupo. Talvez se tocar hoje, você vai até chorar, né? Tão especial, gravou. É uma bênção. Cresci ouvindo esses hinos também. E a palavra koinonia, que tem a tradução como comunhão, ela também pode ser traduzida como fraternidade, como associação, como comunidade, como participação conjunta, como comunhão. A koinonia era uma realidade na vida da igreja já no começo. E nós vemos esse padrão também no restante da história da igreja e devemos reconhecer também nos nossos dias hoje. Eles perseveravam também no partir do pão. Aí você pensou, pastor, é isso mesmo. Partir pão é com a gente mesmo. A igreja gosta de partir o pão, a pizza, o bolo, a torta, a pizza, tudo que tiver para partir, nós vamos partir junto, vai ser uma bênção. E é verdade que a gente tem algumas peculiaridades e parece que comer é uma coisa que nós apreciamos em geral, né? Mas João Calvino, quando ele vai comentar esse texto, ele vai dizer, olha, o partir do pão aqui, parece que Lucas, ele intencionalmente repete uma sentença, uma construção de palavras que ele usa no seu evangelho. E ele fala aquele momento quando Jesus ele encontra aqueles dois no caminho de Emaús, e eles não o reconhecem, mas depois que ele vai se quedar, ele é convidado a ficar naquela casa, ele fica então, e quando ele parte o pão, no partir do pão, os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram o Senhor, e desapareceu, olha só. Parece que Lucas recupera essa imagem e diz, no partir do pão a igreja perseverava. E aqui parece a indicação também, não somente da comunhão na alimentação, mas a comunhão na adoração, a comunhão no sacramento, a comunhão na presença do Senhor. A igreja perseverava, por fim, na oração. A igreja que se reunia para orar. Então, esses 4 elementos, eles são de grande importância na igreja primitiva e deveriam também ser, para nós, de fundamental valor. Nós devemos ter, de fato, uma estrutura clara sobre as nossas bases de fé. Para nós deve estar claro os fundamentos da nossa fé. Para nós darmos razão, inclusive, dela, a quem perguntar. Por isso, se vamos estudar teologia, estudemos a Escritura, saibamos bem o que o texto nos diz. Se vamos ter comunhão, vamos nos abraçar, vamos caminhar juntos, vamos ter o cuidado um pelos outros. Se nós vamos ter o tempo de adoração, de comunhão como povo de Deus, liturgicamente, na presença dos sacramentos, façamos isso. Mas nós nunca devemos fazer todas essas coisas sem uma vida de oração. E às vezes nós temos a impressão que alguns caminhos são escolhidos. E são caminhos muito vulneráveis. Uma teologia sólida, um conhecimento quase inesgotável, sabe ligar passagens e palavras e teologias sistemáticas como ninguém, mas não sabe ter um tempo de oração. Sabe ter um tempo de comunhão, abraça a todos, ajuda a todos, mas não tem tempo de oração. Não falta um culto, sempre presente em todas as atividades, mas não sabe entrar no quarto, fechar a porta atrás de si e ter um tempo a sós com o Senhor. A igreja primitiva perseverava nisso, nesses 4 elementos. E nós podemos aprender com eles olhando para esses padrões. Claro, que eu não estou dizendo que a oração é aquela que nós fazemos apenas isoladamente. Eu creio que o Novo Testamento deixa muito claro que a oração que Deus também recebe é a oração pública do povo dele. Então, quando oramos aqui, também estamos tendo tempo devocional. Mas eu acredito que fica minimamente preocupante quando a nossa oração da semana é durante o culto. E fica a preocupação, não posso perder o culto, porque é a única oportunidade que eu tenho de ler a Bíblia e fazer uma oração. Não, que conversa é essa, né? Não faz sentido, eu não sei que vida você vive. Mas se apenas no domingo à noite, 1 hora e meia de adoração, é a única oportunidade que você tem para adorar a Deus, sugiro severamente que você mude a sua vida. Mude as decisões que você tomou para chegar nesse ponto. Porque essa não é a vontade de Deus. Será que não temos 5, 10 minutos no dia para separarmos ao Senhor? Eu tenho certeza que os nossos celulares com redes sociais nos provam o contrário. Nos versículos 43 ao 45,
nós vamos ver o mais que o apóstolo Lucas, né, o evangelista, perdão, vai mencionar. Se eles perseveravam, eles também tinham no seu coração, versículo 43, tinham temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E é importante entender esse texto também. Primeiro, imaginemos um grande grupo que estava reunido, que estava ali adorando, mas não era nada bagunçado, não. Havia neles um profundo temor durante o tempo de adoração. Havia neles um profundo respeito por estarem diante de Deus. Claro que aquele momento todo, toda aquela situação, aqueles dias, estava muito viva, muito firme a memória de Jesus, dos ensinos de Jesus, ele ressurreto entre eles. Como não ficar? Esse padrão não pode ser perdido. Muito embora nós não o vimos face a face ainda, muito embora não tenhamos conversado com ele, comido um pão com ele, um peixe à beira do lago, né? Mas nosso respeito continua. Nossa reverência ao Senhor continua. Ele nos chama de amigos, sendo Ele o nosso Senhor. Deus é um Deus de ordem. É dito também no texto que havia muitos prodígios e sinais. E aqui é importante sabermos que os milagres aconteciam mesmo. O texto é muito claro. Coisas surpreendentes aconteciam. O poder de Deus, as maravilhas do poder de Deus eram testemunho, ratificavam, confirmavam a mensagem dos apóstolos. Os apóstolos pregavam e, ao mesmo tempo, os sinais, aquilo que eles faziam, confirmavam a sua própria mensagem. Havia um testemunho dessa realidade. Testemunho que nós percebemos que mudou, porque os apóstolos, diferente do poder de Deus, os apóstolos se esgotaram. Os apóstolos, eles terminaram em João. Pastor, mas eu vi uma igreja que tem... Eu sei, você viu muita coisa aí. Mas, biblicamente, na Escritura, os apóstolos esgotaram. João foi o último. E é interessante que nós percebemos que aquele ímpeto e aquela profícua realização de milagres, sinais, confirmatórios da mensagem do Evangelho, eles também vão acompanhando a diminuição e a presença dos apóstolos. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de fazer milagres. Isso não quer dizer que Deus deixou de agir poderosamente para com o seu povo. Aliás, nós percebemos muitas vezes, hoje, quantas coisas o Senhor já tem nos dado. Como Ele já tem nos abençoado. E como Ele tem feito coisas que nenhum homem, nenhuma mulher poderia fazer. Nenhuma igreja e nenhum sistema teológico poderia fazer. Nenhum dinheiro do mundo, nem o dinheiro do mundo inteiro poderia nos dar. É graça e favor, poder de Deus. Mas naquele tempo, eles tinham essa manifestação e esses prodígios confirmavam aquilo que era pregado. Além disso, é dito ali nos versículos 44 e 45, que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E você ouviu esses versículos e pensou, agora sim, pastor. Você falou um negócio que eu gostei. Até que, enfim, alguém está falando, então, de um sistema econômico que funciona. Está vendo? Está na Bíblia. Era isso que eu estava esperando. Aí, que coisa boa. E aí você pensa, não, mas quem fala isso, pastor, é da esquerda. Mas quem fala isso também é da direita. E aí, se nós olharmos para os modelos ideológicos, olharmos para os modelos econômicos e tentarmos filtrar a mensagem do Evangelho a partir das nossas próprias leituras, nós estamos fazendo reducionismo. E uma injustiça severa para nos chamar de pecado com aquilo que está na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que nós não devamos ter as nossas decisões partidárias, políticas. Pastor, na igreja presbiteriana tem gente de direita, pastor. Misericórdia. Outro vai perguntar, pastor, tem gente de esquerda na igreja? Misericórdia. Meu irmão, tem gente até que nem acredita nem em esquerda nem em direita, nem sei se é cima, abaixo, sei lá. Qual é a opção? Nós temos o privilégio de liberdade de consciência. E você, como cristão, deve escolher a sua vida e a sua perspectiva e a sua reflexão política, ideológica, a partir da palavra.
E talvez por essa reflexão você seja tendente a um lado ou a outro, desde que não fira o evangelho. Porque seja qual for a opção que você decidir, se você não tomar cuidado, ela ferirá gravemente o evangelho. Por isso nós não devemos ter os sistemas políticos como referência fundamental do nosso coração. Nós temos as nossas preferências, podemos ter, e temos liberdade para isso. Estranhe quando alguém disser, se você for cristão, você só pode ser de esquerda. Se você for cristão, você só pode ser de direita. Estranhe isso, porque isso tem pouco de evangelho. Tem mais de nós, pouco do evangelho. Mas o que nós vemos aqui é uma coisa curiosa. O que aconteceu ali no texto, no tempo de Atos, em Jerusalém, foi mais ou menos o seguinte. Imaginemos, eu não sei se você já teve o privilégio de ir a Jerusalém, mas vamos imaginar que nós fôssemos a Jerusalém. Está todo mundo aqui da igreja lá em Jerusalém. Nós chegamos lá, não falamos uma palavra em hebraico, né? Aliás, não sei se alguém fala aqui, mas eu não falo, a não ser algumas que aprendi no seminário. Mas chegamos em Jerusalém, viagem dos sonhos, né? Aquele negócio, um medo terrível também de bomba, alguma coisa, mas estamos lá, estamos passeando. E imaginemos que lá, do nada, nós brasileiros, falando apenas o português alto e claro, escutamos pessoas, um burburinho, e um monte de línguas diferentes, a gente, meu Deus, que confusão é aquela ali, né? Então, um negócio ali, eu acho que é uma guerra. Vamos lá, vamos olhar. Só que a gente, nesse momento, escuta, Deus é grande, Deus é poderoso, e vai chegando mais perto. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Deus nos ama. Ele enviou o seu Filho amado, Jesus, para que fôssemos salvos. Imaginemos nós ouvindo isso em Jerusalém e o nosso coração pensando, mas quem que está falando português aqui? Porque não parece ser um brasileiro. Mas está falando e a gente está entendendo em português. Eu imagino se nós tivéssemos essa experiência e olhando para aquele tempo que não tinha check-in de aeroporto, não tinha passagem de volta, nem de avião, nem de ônibus. Os meios de transporte eram outros naquele momento. Eu tendo uma experiência dessa, observando alguém proclamando as grandezas de Deus, eu percebendo a presença de Deus, sendo impactado por essa realidade maravilhosa, eu ia dizer, a viagem fica para amanhã, eu vou ficar por aqui. Isso aqui está muito bom. Vou voltar para quê? Porque foi exatamente o que aconteceu. A festa de Pentecostes, como o pastor disse no domingo passado, tinha gente de todos os lugares do mundo lá em Jerusalém. Pessoas foram viajar. Chegaram lá, aconteceu um negócio maravilhoso. E eu imagino muitos deles pensando, voltar para casa? Não, está muito bom isso aqui. Mas só de convertidos, eu nem sei quantos indecisos, mas só convertidos e batizados foram 3.000. 3.000. Ano passado, eu comentei de manhã também, ano passado nós fomos fazer... Cadê o Wagner? Está ali o Wagner. Vamos fazer a compra dos alimentos para o nosso acampamento. Irmãos, eu nunca comprei tanta carne na minha vida. E era só 100 pessoas. 90, acho que foi 90, não foi nem 100, mas comeu como 100, porque foi um carrinho cheio. Um carro cheio de carne. Eu pensei, até falei assim, Wagner do céu, nós vamos ter dinheiro para pagar isso aqui, Wagner. Será que vai dar? Será que vai ser suficiente? E deu, né? Graças a Deus. Meus irmãos, os milagres acontecem, nem vê assim. Deus faz um negócio impressionante. Mas se para 90 pessoas, por 2 dias e meio, né, mais ou menos, foi aquela quantidade de comida, eu fico imaginando a proporção para 3.000. Pastor, mas lá não tinha mercado. Vamos fazer uma média aí, o que você quiser fazer. Ainda assim é muita coisa. É uma necessidade muito alta, são muitas pessoas. Eu fico imaginando se nós recebêssemos um grupo desse tamanho de imigrantes ou refugiados, chegassem à nossa região, chegassem à nossa cidade, chegassem ao pátio da nossa igreja e dissessem, olha, a gente não tem como voltar para o nosso país, a gente não tem como fazer mais nada, a gente está aqui, a gente precisa de ajuda. E alguém dizer, sabe o negócio que eu vou fazer? Vamos se juntar aqui, vamos já ser povo. Está sobrando uma... Tem um terreno lá nem sei se alguém tem aqui, mas estou só citando. Tem um terreno lá na contenda, eu acho que dá para pegar, dá para vender, a gente ajuda aí, vai, compra umas casas, compra uns negócios aí, compra uns barracão, umas tendas, compra comida e vamos tocando, vamos ajudar esse povo não pode ficar perecendo aqui. Ah não, pega um pessoal lá em casa tem 2 quartos, bota lá 2 quartos lá, 2 pessoas, 5 pessoas, bota um pessoal para dormir lá.
se a gente olhar o que está acontecendo naquele momento, é um ajuste mais ou menos nessa ordem. A igreja, o povo de Deus respondeu a uma necessidade real. E por isso aconteceu esse negócio aqui. As pessoas vendiam à medida que tinham necessidade. Porque não parece que o texto, não é justo entender que o texto disse assim, ó, todo mundo pegou tudo que tinha, vendeu, fez um caixa grandão, né? E vai tirando sempre que precisa para comprar pão. O texto não é justo com o texto afirmar essa ideia. Mas a igreja respondeu a uma necessidade real de pessoas que estavam ali precisando. E essa é uma demonstração da própria presença de Deus no meio do seu povo. Às vezes nós ficamos pensando, se somos igreja, juntando tesouros, que se a ferrugem não pegar, o imposto pega. Se o ladrão não levar, a receita pega. Nós não devemos ser perdulários, nem gastões. Nós devemos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. E às vezes Deus nos confiou um pouco mais para nós sermos ainda mais bênção na vida de outras pessoas. A Igreja de Cristo. Disponibilidade. Eles faziam isso. E por fim, irmãos, os versículos 46 e 47, aqueles que estavam perseverando, aqueles que estavam juntos, eram aqueles que diariamente, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu acho curioso porque aqui, naquele momento, é um momento importante, impactante, uma inauguração de um novo momento da igreja do Senhor, do povo de Deus. E a alegria era tamanha que todo dia eles estavam na igreja. Todo dia eles se reuniam. Isso não era no templo, iam de casa em casa. E às vezes ia no templo e às vezes ia na casa também. Eu fico imaginando aquele povo, que disposição, que alegria em servir. E como é, assim, saudável, como é revigorante nós vemos essa alegria na vida da igreja. Claro que hoje, se você inventar de estar todo dia aqui na igreja, para alguma programação da igreja, tanto os pastores como os presbíteros vão chegar para você e vai dizer, você tem casa, hein? Você tá escapando do quê? Você não quer estudar, você não quer trabalhar, você não quer limpar a louça, você não quer lavar o seu quarto, você não quer fazer o quê? Porque você tem casa, você tem que ter responsabilidade também. Nós seremos os últimos a dizer, você não é bem-vindo aqui na igreja. Nós dizemos a todos, são bem-vindos. Mas somos bem-vindos todos, sem deixar de cumprir com as nossas responsabilidades para além da igreja. Ou seja, nós não acreditamos que o cristão deva estar na igreja todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Talvez em um momento, semana de oração, né, do ano, nós estamos aqui todas as noites orando. E se todo dia eu preciso estar na igreja, me parece ter alguma coisa fora de... alguma coisa está desalinhada. Mas naquele momento a igreja estava nesse ímpeto, nessa disposição. E hoje nós, e até olhando para a nossa tradição, entendemos que o dia do Senhor é o domingo. Um dia da semana, pelo menos, nós devíamos reservar ao Senhor para adorá-lo. O dia do Senhor é só o primeiro dia da semana. Domingo não é o último dia, não, né? O pessoal vê os calendários aí, tudo errado, né? A semana começa na segunda. Não, a semana começa no domingo. O nosso calendário começa no domingo. A nossa semana começa no domingo. O domingo é o dia das primícias ao Senhor. Nós iniciamos a nossa semana adorando a Deus. E às vezes, apesar disso, não estou acusando ninguém, né? Não estou acusando ninguém. Mas fica um negócio meio que combinado sem combinar. Domingo sim, domingo não. Aparece, desaparece. Hoje, infelizmente, a transmissão, não sei se voltou, nós estamos sem sinal de transmissão. Quem não pôde vir, claro, tem gente que não pôde vir por vários outros motivos. Mas depois da pandemia, algumas pessoas, não somente, estou falando daqui, estou falando de forma geral, muita gente pensou, que coisa boa ir para a igreja hoje, né? É só ligar minha televisão, nem precisa tomar banho. É só ligar a televisão, colocar no YouTube, colocar na rede social e vou lá prestar meu culto. E tem, para dizer o mínimo, tem um momento precário de dedicação ao Senhor do seu tempo. Porque não tem a bênção da comunidade. Não tem a bênção da adoração conjunta. Aqueles irmãos na igreja primitiva faziam isso. Unânimes, no templo, sempre.
Além disso, eles partiam pão de casa em casa. E aí nós lembramos dos nossos gels, né? Que maravilha. Nós somos apostólicos. Nós seguimos o padrão bíblico desde a igreja primitiva. Nós não somente partimos o pão, nós partimos, como eu já falei, né? O bolo, a torta, o que tiver lá nós vamos partir e partirmos juntos. Como é especial quando nós, participando do gel, podemos levar cada um uma porção de alguma coisa. Às vezes levamos um pacote de biscoito, às vezes levamos um bolo confeitado. Às vezes a criatividade das irmãs e dos irmãos é infinita. Mas a bênção de partilharmos uns com os outros e cada um poder se servir do que cada um trouxe e se alegrar com essa comunhão, isso é bênção de Deus. A bênção daqueles que recebem o gel em suas casas e com o ministério da hospitalidade, acolher a todos com um café feito, ou um chá, ou um suco, ou aquilo que puder ser servido. Que bênção é a realidade da comunhão, juntos as refeições com alegria e com singeleza de coração. Por fim, a igreja, ela crescia, porque eles estavam juntos comendo, ou na igreja, ou fazendo qualquer outra coisa, estavam louvando a Deus. E esse testemunho não era só interno, ele também era para fora. A mim me estranha quando nós, por sermos cristãos, somos mal vistos onde nós estamos. Por sermos cristãos, as pessoas olham para nós meio desconfiadas. Por sermos cristãos, por afirmarmos uma fé em Jesus, as pessoas olham meio assim, não sei o que ele vai fazer agora, o que ela vai falar agora. A mim me estranha porque nós, por sermos discípulos de Jesus, deveríamos ser aqueles que têm a palavra branda, que desvia o furor. Nós, por sermos discípulos de Jesus, deveríamos ser aqueles que têm a primeira palavra de misericórdia e não de condenação. Porque nós não deveríamos ser daqueles que apagam a brasa que ainda fumega. Nós, por sermos cristãos, deveríamos ter uma palavra de esperança e, às vezes, o pessimismo que está em nossos corações pouco tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. A simpatia que a igreja lá testemunhava em sua comunidade, em algum sentido, deveria apontar para nós como um padrão a ser reconhecido. Então, pastor, quer dizer que se nós formos sorridentes, se nós recebemos a todos com um sorriso, um abraço, um café quentinho, eu estou dispensando nada, tá, irmãos? O pessoal da diaconia que faz o cafezinho, uma bênção, todos nós gostamos, somos muito abençoados. Mas algumas pessoas pensam, sabe como é que faz a igreja crescer? Você faz uma equipe boa de recepção, né? Nossos irmãos do Ministério de Recepção, bota um pessoal sorridente, feliz, bonito, bota um pessoal arrumado, todos eles estão assim, todos os domingos. Bota um café, umas coxinhas. A coxinha é perigo, mas bota umas coxinhas lá, uns lanches, porque isso atrai pessoas. Bota um som poderoso, contrata músicos, faz um negócio especial. Você vai ver que a igreja vai encher. Isso me estranha, porque quando nós pensamos em metodologias elas são muito úteis. E metodologia dá crescimento. Mas só o amor frutifica. Não há outro. Só o amor frutifica. Só o amor transforma corações. Metodologias não fazem isso. Nunca farão. Não é o objetivo delas. Mas o poder do Evangelho faz. Transforma pecadores em salvos. Pessoas arruinadas em corações cheios de esperança. Futuros perdidos em uma eternidade achada. O amor pode. O amor de Deus pode. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, eles que perseveravam dentro e perseveravam fora da igreja, nós devemos nos encontrar nesse padrão. E, ao mesmo tempo, devemos refletir se há algo que esteja fora desta realidade bíblica. E nós precisamos responder a essa realidade. E eu quero te convidar, nesse momento, a pensar diante do Senhor sobre isso. Porque muitas coisas foram faladas. E talvez algumas coisas vão ter que ser respondidas nesta oração. Coloque a tua vida diante do Senhor. Clame ao Senhor por isso. Peça a Ele que você possa testemunhar dessa realidade aqui, juntos, como igreja. Peça a Ele que você possa vivenciar essa realidade como igreja verdadeira, individualmente, onde você foi colocado pelo Senhor. Mas não viva os seus dias num grupo social chamado Igreja Presbiteriana.
Não viva os seus dias acostumado com uma lógica religiosa. Viva os seus dias amando a Jesus, amando o Senhor, sendo conduzidos nesse amor. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, porque é por ela que o Senhor lança luz para o nosso caminho. É por ela que o Senhor mostra também as pedras, os enganos, os riscos, os problemas, os nossos pecados. Ó Deus, perdão quando nós falhamos e nos esquecemos do sentido de ser igreja. Mas olhando para a Tua palavra hoje, Pai, nós somos encorajados, somos impulsionados por esse poder a caminharmos neste padrão, o padrão do amor ao Senhor, conhecendo ao Senhor e tendo a alegria de fazer o Senhor conhecido. Por isso, Pai, ajuda-nos, fortaleça-nos, abençoa cada irmão e irmã. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que foram profundamente tocadas por esse texto. Eu peço que essas verdades do Senhor grave em cada um dos nossos corações, para que ao sairmos daqui, nós possamos testemunhar desta verdade, desta igreja, a igreja do Senhor, do passado e do presente, no nosso dia a dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado crescimento a esta igreja, a essa comunidade de fé, e que a cada dia o Senhor acrescente os seus aqui a este lugar, aqueles que hão de ser salvos. Essa é a nossa oração e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebe a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, bendito Pai, e que as consolações, as misericórdias do Espírito estejam sobre vós, sobre a igreja amada dele, não somente aqui, mas espalhada por toda a terra, hoje e também por todo sempre. Amém. 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 Louvado seja Deus. Que bênção, irmãos, esse tempo de adoração. Muito embora tenhamos terminado um pouco além do horário do nosso costume, louvar a Deus pela vida e pela presença de cada um dos irmãos que está aqui. E eu gostaria de mencionar aqueles que nos visitam nesta noite. Temos alguns visitantes, dentre eles o Aristides, que bom, estava de manhã conosco e agora à noite também. Isso é crente, hein? Isso aí está firme. Glória a Deus, que bênção. Uma alegria tê-lo mais uma vez conosco. Deus abençoe. Temos o Lucas, está ali atrás, o Lucas. Bem-vindo, Lucas. Deixa eu ver aqui, acho que está um pouco misturado. O Lucas, a Lorenei, isso? E junto com eles o João Lucas. É isso? Então, que alegria. Então tá bom. Que coisa boa, né? A alegria de receber essa família também, uma bênção. Temos também o Marcelo, está ali atrás, com a Camila e a Sabrina. A Sabrina está aqui do lado junto com o Pablo. Então, vocês também sejam muito bem-vindos, a alegria recebê-los. Daqui a pouco nós, como igreja, poderemos também abraçá-los e recepcioná-los e estendermos a nossa mão. Você que também chegou, infelizmente os boletins não foram suficientes a todos, mas eu imagino que você tenha recebido. Se você não recebeu, você poderá vê-lo pelo site da igreja. Lá você pode baixar o PDF dele, está disponível. Eu quero rapidamente passar os avisos. E os avisos são da nossa programação semanal, né, dessa semana. Primeiro, que na próxima terça-feira, 8 horas da noite, temos aqui na igreja reunião de oração. Quarta-feira, 8 horas da noite também, mas ensaio do coral. Quinta-feira nós temos, né, o nosso terceiro encontro dos GELs. E nessa semana nós temos no GEL Norte, que é o grupo de estudo e oração, na parte norte de Curitiba, de São José, aqui do lado, na casa dos nossos irmãos, novos membros da igreja, Assir e Vera. Então, teremos o GEL lá. Depois o GEL Sul, na casa da Otília e do José. E o GEL Curitiba não está no boletim, mas a nossa irmã Divani já nos informou que poderá ser na casa dela. Então, nosso GEL Curitiba, que não está no boletim, será na casa da nossa irmã Divanir. Esses são os nossos encontros da
quinta-feira. Sexta-feira, 8 horas da manhã, reunião de oração com as irmãs da SAF, orando pelas famílias e pelos pedidos que são colocados. E não somente a SAF, mas outros irmãos também têm participado, você pode participar. E no próximo sábado, nós não teremos outra programação que seria dos jovens, porque teremos o nosso aniversário, 12º aniversário de organização da nossa igreja, desse lugar, não desse lugar, né, mas dessa comunhão como povo de Deus em igreja já organizada. Será o 12º aniversário, estará conosco Reverendo Tiago Matos, né, pastor da igreja do Tarumã, estará pregando neste sábado, não vai ser domingo, o nosso aniversário será sábado, então estaremos aqui reunidos. Pastor, nós temos 90 cadeiras, mas vai vir mais de 90 pessoas, com certeza. A gente ajuda aqui uma cadeira ou outra, né? A gente dá um jeito, mas vai caber todo mundo. Vamos ter a tenda aqui instalada, vamos ter um tempo de adoração e de ação de graças diante do Senhor. Todos que estão aqui estão convidados como igreja, aqueles que não são da igreja também estão convidados a participar. Será uma alegria e privilégio receber a todos vocês. Esses são os avisos. Às 19h30, obrigado. O nosso aniversário vai ser sábado, 19h30. Ou seja, vamos chegar aí nesse horário para o nosso tempo de celebração. Não está no boletim, é verdade, o horário não está, mas é desculpa, eu falei que horário? Então é isso mesmo, 19h30. Pensei que tinha falado 16h30, perdão. 19h30. Esses são os avisos. Algum outro que precisa ser mencionado, irmãos? Não tendo mais avisos, cumprimente o seu irmão ao seu lado. Vamos abençoados para os nossos lares, em nome de Jesus.